Fala, Fogão! Nessa segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, conforme você bem sabe, o Ramon Dias não vai estar na beira do gramado comandando a nossa equipe. Isso porque o nosso novo treinador ainda está no Paraguai em virtude da cirurgia que ele teve que fazer para a retirada de um nódulo na garganta. A cirurgia foi um sucesso, mas Ramon Dias só deve voltar ao Rio de Janeiro daqui a 10 dias. Quem vai comandar o Botafogo, portanto, diante do Red Bull Bragantino é o Emiliano Dias, auxiliar técnico principal dessa comissão técnica e que também é filho do Ramon Dias. Agora surge aquela questão, quem é Emiliano Dias? O que a gente sabe sobre o braço direito do Ramon Dias nessa comissão técnica? Eu vou comentar sobre isso com você já já. Também vou comentar a difícil situação do Botafogo, que diante dos resultados da rodada, caiu para a penúltima colocação. Se antes já era obrigatório a gente vencer o Bragantino para poder sair da zona do rebaixamento, agora então nem se fala. É vencer ou vencer e melhorar os nossos números jogando no Newton Santos. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E além disso, se você ainda não for inscrito por aqui, peço que se inscreva. Estamos em busca de 2.000 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui para você nesse vídeo é justamente o fato do Botafogo ter caído para a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Em virtude dos resultados de Vasco e Atlético Paranaense, a gente caiu para vice-lanterna e agora, mais do que nunca, precisa buscar os 3 pontos contra o Red Bull Bragantino. Não dá pra gente ficar lamentando que a rodada foi péssima se o Botafogo não fizer a parte dele. Se fizermos a nossa parte, a realidade dos fatos é que o Botafogo pode chegar à 15ª colocação, dependendo do resultado do Curitiba. Então o Botafogo agora tem que pensar só no seu resultado. Quando chega lá na reta final, se você estiver dependendo dos outros, isso é muito complicado. Ainda mais na situação do Botafogo, que no critério de desempate não consegue vencer de absolutamente ninguém. Só tem mais vitórias do que a equipe do Goiás. Os nossos números realmente são muito ruins, então a gente não pode pensar em outro resultado, apesar dos resultados da rodada não terem sido favoráveis. A situação do Botafogo na tabela já não era boa, porque a gente já estava na zona do rebaixamento. Só piorou a situação. Logo, o Botafogo precisa fazer valer, finalmente, diga-se de passagem, o seu mando de campo, para que a gente possa conquistar os 3 pontos e torcendo contra um resultado do Curitiba, que a gente possa chegar à 15ª colocação. 2 vitórias nas próximas 2 rodadas que a gente faz contra Red Bull Bragantino e Fortaleza dentro de casa são essenciais se a gente pensar em sair e se afastar da zona do rebaixamento. Afinal de contas, até aqui no confronto direto contra as equipes que estão brigando para se afastar do Z4, os números do Botafogo são muito ruins. Só vencemos do Sport, verdade seja dita. As outras 2 vitórias contra Palmeiras e Atlético Mineiro. É aquela velha história do Botafogo. Quando a gente pensa que vai perder, o Botafogo chega e surpreende. Nem sempre é verdade. Mas nesse caso, Atlético Mineiro e Palmeiras brigam pelo título. A outra vitória contra o Sport fora de casa. De resto, aquilo que você bem sabe. Então nessa rodada contra o Red Bull Bragantino é buscar essa vitória, digamos que é a reestreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, sob comando dessa nova comissão técnica, que daqui em diante os nossos números, o nosso desempenho seja muito positivo. Agora, falando a respeito de quem vai comandar a equipe do Botafogo diante do Red Bull Bragantino, quem é Emiliano Dias? Para começo de conversa, filho do Ramon Dias, auxiliar técnico principal dessa nova comissão técnica. O Emiliano Dias, que foi jogador profissional, meio de campo, que fez a sua estreia como jogador profissional na equipe do River Plate, que na ocasião era comandada pelo Ramon Dias. Mas logo ele foi transferido, não tinha nível para jogar no River Plate, inclusive o próprio Emiliano Dias comentou isso em entrevista recente para uma rádio paraguaia, que olhando para trás, com a cabeça hoje de treinador, ele percebe que ele não tinha nível para jogar em grandes equipes, era um nível menor. Então logo saiu do River Plate, foi para o Talleres de Córdoba e depois para um time pequeno lá do Uruguai. Também jogou na Inglaterra, quando o Ramon Dias estava no Oxford United. Ou seja, mais uma vez ele trabalhou com o pai em algum clube, mas ficou pouco tempo por lá, voltou para a Argentina, jogou a 2ª divisão, atuou pelo Defensa e Justiça, por um outro grande clube do país que é o São Lourenço e encerrou a sua carreira no All Boys. De fato, como jogador profissional, o Emiliano Dias foi um cara de nível muito razoável para baixo.
e o próprio sabe bem disso. Agora, como auxiliar técnico é outra história. Vem desenvolvendo um grande trabalho com o Ramon Dias, ele que começou a integrar a comissão técnica do pai. Quando o Ramon Dias estava à frente do Independiente, na ocasião ele não era auxiliar, ele só era um integrante da comissão técnica, fazendo aquela transição de jogador profissional para um auxiliar, que são coisas completamente diferentes. Claro que a vivência como jogador, você está ali no meio de atletas, isso facilita a comunicação até, você entende a cabeça do jogador, né, que é bem diferente, por exemplo, da época do Ramon Dias. Ramon Dias foi um grande atacante argentino, mas é de uma época bem anterior ao que a gente tem hoje. Então o Emiliano Dias ajuda o pai nessa comunicação, a entender a cabeça do jogador de hoje. Esse é um aspecto fundamental, porque são coisas completamente diferentes. E quando você tem um cara que facilita esse elo de ligação entre o treinador principal e com todo o elenco, com toda certeza, isso é um ponto muito positivo. O Emiliano Dias, que por obra do acaso, em virtude de uma expulsão do Ramon Dias, quando comandava o River Plate em 2012, se tornou o treinador mais jovem da história do River Plate. Logicamente foi uma grande obra do acaso, conforme eu disse, porque normalmente isso não aconteceria. O Ramon Dias era o comandante, foi expulso, e o auxiliar principal, que na ocasião já era o Emiliano Dias, teve que assumir. Mas de qualquer modo colocou o nome na história do River Plate como o treinador mais jovem a ficar à frente da equipe. Agora no Botafogo, o Emiliano Dias vai ter um papel fundamental, logicamente. Na ausência do pai, é ele que comanda essa comissão técnica. Claro que o Ramon Dias dita as regras, as ordens, mas com toda certeza o Emiliano Dias tem liberdade para poder fazer o seu trabalho. Ele que também disse na entrevista para a Rádio Paraguaia que enquanto o Ramon Dias diz para os jogadores tudo que está indo bem na carreira deles, o Emiliano diz tudo que não está indo tão bem assim. Ou seja, se equilibram de fato. Pai e filho trabalham em conjunto para poder extrair o melhor dos atletas. É sempre muito importante o jogador saber como ele está indo bem, mas também aquilo que ele precisa melhorar. E o Emiliano Dias fazendo esse meio de campo junto do pai, certamente os jogadores vão ter ali dois caras com muita experiência, com muita vivência e que tem uma ligação naturalmente muito forte, tanto de pai e filho, quanto de auxiliar técnico e treinador. Que isso traga muitos resultados positivos para o Botafogo e que na segunda-feira, já contra o Red Bull Bragantino, a gente comece a ver os resultados positivos dessa primeira semana de trabalho dessa nova comissão técnica, que é a melhor comissão técnica do Botafogo em décadas. Eu afirmo isso sem medo de errar. Se no campo de jogo os resultados vão aparecer, a gente tem que aguardar. Agora que no corpo técnico, finalmente o Botafogo tem nível profissional, comissão técnica de primeiro nível, isso daí eu acredito que nenhum botafoguense vai duvidar. Que no campo de jogo os resultados comecem a acontecer. Mas e você, Fogão? Você já conhecia essa história do Emiliano Dias como jogador, como auxiliar, esse vínculo que ele tem com o pai na vida profissional? E além disso, tá confiante para a partida de segunda-feira? Eu confesso para você que eu tô muito animado, muito esperançoso de na segunda-feira a gente já começar a ver um Botafogo diferente. Um Botafogo impositivo, que vá para cima e que busque o resultado até o final. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a sua participação e a sua contribuição é fundamental para o canal seguir crescendo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.